Meu nome é Elier, sou médico gastroenterologista. A gente está falando sobre os principais temas do pronto-socorro relacionados à área. E nós vamos começar a falar agora de pancreatite aguda. Imagina que chega no seu pronto atendimento um paciente com dor abdominal em faixa, de forte intensidade, associada a náusea, vômito. Como é que você vai manejar esse perfil de paciente? Será que ele tem pancreatite aguda? Qual que é o quadro dele? Falando um pouco das etiologias da pancreatite, nós temos algumas causas principais, na qual a biliar e a alcoólica são as principais causas. Outras causas incluem medicações como a azatioprina, naqueles pacientes que fazem uso em contextos reumatológicos e de doença inflamatória intestinal, a CPRE, hipertrigliceridemia, hipercalcemia naqueles pacientes contaplásicos, infecções diversas, principalmente nos pacientes com infecções graves, ou então trauma, na menor parte dos pacientes, principalmente com trauma de reto peritônio. A fisiopatologia, ela se dá pela agressão, seja do álcool ou dos ácidos biliares, dentro das células acinais pancreáticas e com a liberação de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Isso vai levar a uma necrose mitocondrial, uma ativação prematura do neogênio pancreático e levar também à liberação de anti-TNF. Leva também à autofagia das células pancreáticas dentro do pancreático, levando a uma reação inflamatória intensa. Esse paciente vai ter uma dor abdominal em faixa, que vai ser andar superior do abdômen, pode ser irradiada para dorso e 90% dos casos ela é acompanhada por náusea e vômitos. Para a gente estabelecer o diagnóstico, nós temos de ter a presença do quadro clínico associada à elevação de enzimas pancreáticas 3 vezes o limite superior da referência, ou então sinais de pancreatite aguda por métodos de imagem. 2 de 3 desses critérios fecham o diagnóstico de pancreatite aguda. As enzimas pancreáticas, elas são fatores primordiais para o diagnóstico desse contexto clínico dentro do pronto-socorro. Nós temos duas principais, a amilase e a lipase. As duas começam a ter um pico por volta das 24 horas. O que muda é o tempo de evolução. A amilase ela cai em até 36 horas e a lipase ela continua elevada por volta de 72 horas até uma semana do início do quadro de pancreatite. A amilase ela está presente em outros tecidos, como nas glândulas salivares, pode estar presente também no contexto de abdômen agudo perfurativo. Por isso, a sensibilidade é um pouco baixa e muito ampla, de 67% a 83%. E a especificidade é de 85% a 98%. Já a lipase ela é mais sensível e específica. E se tivermos de usar uma das duas no contexto de pancreatite aguda para o diagnóstico, a lipase é o exame referência padrão, que tem a sensibilidade e a especificidade por volta de 82% a 100%. Temos que ter alguns diagnósticos diferenciais em mente nesse paciente que chega com dor abdominal de forte intensidade no contexto de pronto-socorro. Úlcera péptica perfurada, coledocolitise, colecistite, outras causas de abdômen agudo perfurativo, isquemia mesentérica ou hepatite. Sendo assim, os exames de imagem são um ponto crucial para esses pacientes em que a dúvida diagnóstica é estabelecida. O raio-x de abdômen na pancreatite aguda não tem tanto valor, mas vai nos ajudar no contexto do abdômen agudo perfurativo, por exemplo. Na pancreatite aguda tem um sinal que não é específico e também não é sensível para mesmo, mas pode ocorrer, que é o sinal do colon cutoff. O ultrassom de abdômen ele vai mostrar o pâncreas mais aumentado, presença de heterogeneidade no tecido pancreático, líquido livre. Ele é utilizado também para o diagnóstico de cálculo biliar. Futuramente, com abordagem cirúrgica durante a internação desses pacientes. Já a TC de abdômen, ela é utilizada principalmente não para o diagnóstico diferencial, mas para a gente prever as complicações da pancreatite e para estratificar também o tratamento desse paciente com uma evolução de necrose pancreática. Então, é o exame referência padrão nos meios de imagem desse perfil de pacientes e pode mostrar aumento focal difuso do pâncreas, presença de necrose pancreática, borramento da gordura pancreática. E a ressonância pode ser utilizada num segundo contexto para o diagnóstico dos fatores etiológicos da pancreatite. Dado o diagnóstico, a principal coisa que nós temos que ter em mente são as primeiras 24 horas da abordagem da pancreatite aguda, que é primordial para o desfecho do paciente dentro do pronto-socorro. Bom, diagnosticamos, nós temos que prognosticar esse paciente, que é importante, para definirmos o fluxo e de como nós vamos tratar. Alguns preditivos clínicos de gravidade são importantes, como a idade avançada, pancreatite alcoólica, tempo do intervalo até o início dos sintomas que desenvolvem-se muito rápido, com muitas disfunções orgânicas mais rápidas, evoluem mal. Pacientes obesos e a presença de lesão orgânica talvez seja a principal coisa que nós temos que ter em mente no paciente com pancreatite. E para isso,
nós temos um score chamado de Marshall, que leva em consideração a relação PO2-FO2, a presença ou não de disfunção renal e o exame cardiovascular, que leva em consideração a pressão sistólica ou a presença e a necessidade ou não de aminas vasoativas. E essa classificação por gravidade é a mais importante para a gente, sendo que a pancreatite leve, ela leva em consideração aqueles pacientes que não têm disfunção orgânica, aquele paciente que não tem complicação. A moderada, ela leva em consideração aqueles pacientes que têm disfunções orgânicas, mas são limitadas até 48 horas, às vezes uma disfunção renal e pré-renal no contexto de desidratação inicial, e pode ter também complicações locais, no entanto, sem disfunções orgânicas. Já aquele paciente com pancreatite grave estabelece por disfunções orgânicas persistentes após 48 horas, presença de lesões, presença de complicações locais, que também estão presentes, e aquele paciente que não evolui bem já na chegada do pronto atendimento, necessitando de aminas vasoativas. Esse perfil de pacientes ele deve ser manejado em ambiente de terapia intensiva. Durante a avaliação do paciente com pancreatite, estabeleceu-se alguns scores de gravidade. Dentre deles, nós destacamos o Apache, o BISAP, o RAPS e o Hanson. O Apache foi o primeiro deles. Ele utiliza 12 parâmetros, é um score importante, principalmente para a evolução durante a terapia intensiva e na unidade de internação. Ele destaca-se pelo uso de parâmetros clínicos, laboratoriais e de imagem da abordagem desse perfil de pacientes. E ele é importante principalmente para acompanharmos a evolução do paciente durante a unidade de internação. Mas é muito complexo, são 12 parâmetros, é difícil da gente decorar, mas tem um bom valor preditivo e negativo para o paciente que está com pancreatite aguda, principalmente que vai desenvolver gravidade. O BISAP é um score mais simples. A ideia dele foi destacar os principais sinais clínicos e laboratoriais relevantes dos pacientes que têm pancreatite aguda grave. E aí destaca-se a idade, comorbidades dos pacientes, se há ou não presença de resposta inflamatória sistêmica, presença também de derrame pleural ao raio-x. A ideia dos pesquisadores, quando desenvolveram o BISAP, foi, precisamos de um score mais rápido, mais dinâmico para abordagem dentro do pronto-socorro e que seja tão bom quanto a Apache. E aí compararam o BISAP, depois dessas abordagens aí, com a Apache e viram que não houve diferenças na predição de gravidade dos pacientes com pancreatite aguda. Então, se a gente pode simplificar, por que a gente vai dificultar a avaliação inicial dos pacientes? A segunda questão, o terceiro score é o RAPS. O RAPS tem 98% de sensibilidade. O terceiro score solicitado é o RAPS, que ele tem 98% de sensibilidade de exclusão dos casos graves com score de 0. Como assim? Ele utiliza de 3 parâmetros: sinais de irritação peritoneal, o hematócrito e a creatinina. É um exame que, pelas avaliações dos estudos, não teve nenhuma limitação. E aí, se esse paciente ele não tem sinal de irritação peritoneal, o hematócrito dele está bom, não tem disfunção renal na chegada do pronto-socorro, provavelmente vai ter um tempo de internação mais curto. Pode ser manejado o paciente na unidade de internação tranquilamente, e após a avaliação de colecistolitíase e de outros fatores encadeados do paciente, o paciente pode ter a alta mais rápido. Por último é o Hanson, muito citado nos livros, muito citados até pelos cursos de pré-residência, mas é um score que já está ultrapassado. Utiliza 11 parâmetros, utiliza-se de análise de critérios laboratoriais, no entanto tem um mau preditor de gravidade dos pacientes com pancreatite aguda. E se a gente tiver de escolher um para a gente abordar o paciente no pronto-socorro, esse score é o BISAP, com relação de ureia nitrogenada maior do que 25, alteração de estado mental, presença de resposta inflamatória sistêmica, a idade do paciente acima de 60 anos, a presença de derrame pleural ou não. No score acima de 3 a 5 tem uma mortalidade um pouco mais alta, de 15%, e esse paciente precisa ser visto mais de perto. Por último, um dos scores também muito utilizados é o de Baltazar-Hanson. O score de Baltazar-Hanson ele foi utilizado para prever a evolução da necrose pancreática infectada. E esses pacientes que têm um score acima de 5, eles têm uma probabilidade de evolução mal durante a internação mais que 15 vezes do que os pacientes que têm um score baixo. Tem também a probabilidade de evolução para desfechos infecciosos maior do que o outro perfil de pacientes que tem um score mais baixo. Então ele é importante para graduar o grau de necrose pancreática e possivelmente para a evolução desse paciente com necrose pancreática infectada, definindo assim fatores de prognóstico baseados na tomografia de abdômen. Alguns cuidados gerais nós temos que ter na abordagem do paciente com pancreatite aguda, principalmente nesses casos mais graves que a gente tinha citado. Monitorização seriada da saturação de oxigênio, acompanhar o débito urinário, seriar íons, inclusive o cálcio,
Os pacientes podem evoluir com hipocalcemia nos casos mais graves. Controle rigoroso da glicemia capilar. Os pacientes estão com uma resposta inflamatória sistêmica elevadíssima nas primeiras horas. A resposta endócrino-metabólica ao trauma dele está aumentada. E aí a glicemia capilar desses pacientes pode subir a ponto de precisar de insulina em bomba de infusão contínua. Um dos paradigmas da pancreatite aguda encontra-se na reposição volêmica. Antigamente falava-se que o paciente que tem pancreatite aguda tem de ter dieta suspensa, hidratação vigorosa. Hoje em dia as questões mudaram um pouco de figura, na qual aqueles pacientes mais hipovolêmicos, não hipovolêmicos, mas normovolêmicos, mas um pouco mais desidratados, podem receber de 5 a 10 ml por quilo de solução cristalóide isotônica. Já aqueles pacientes com depressão de volume, que chegam hipotensos no pronto-socorro, eles podem receber 20 ml por quilo em bolos, seguido de 3 ml por quilo por hora, de 8 até 12 horas. Será realmente que nós precisamos de tanto volume assim para manejar esse perfil de pacientes? Esse estudo publicado em New England, em 2022, avaliou 2 estratégias de reposição volêmica nos pacientes. Uma agressiva feita com bolas de 20 ml por quilo e depois uma infusão de 3 ml por quilo por hora nos pacientes mais volêmicos, ou uma restrição volêmica feita mais tranquila. Como? Feita com bolos de 10 ml por quilo por hora para esses pacientes com hipovolemias, seguido por uma infusão contínua de 1 ml por quilo por hora. E aí, aqueles pacientes que receberam menos volume, eles tiveram menos tempo de internação do que os outros pacientes, tiveram menos sobrecarga volêmica e não teve diferença em relação à mortalidade, não teve diferença também de complicações locais entre o perfil de pacientes que receberam estratégia de restrição volêmica ou com uma reposição volêmica mais agressiva, o que faz com que aqueles pacientes que chegam com pancreatite aguda, com hipovolemia, é pertinente a gente dar um bolus inicial de volume, mas um pouco mais restrito, de 10 ml por quilo, seguido de 1 ml por quilo por hora. As cotas de volume podem ser guiadas por meta, e a ultrassonografia na beira de leito pode nos ajudar nesse contexto, ou os outros parâmetros que nós vamos falar daqui a pouco. Os pacientes normovolêmicos não precisam de tanta sobrecarga de volume. Nós podemos hidratá-lo com 1,5 ml por quilo por hora de rigalactato, interromper após 20 horas de infusão volêmica, caso a via oral esteja restituída em até 8 horas da evolução do quadro de pancreatite. Sempre reavaliar critérios de hipervolemia nesses pacientes, porque é danoso o paciente que tem pancreatite aguda evoluir com hipervolemia. Pode desenvolver hipoxemia. Esses pacientes eles podem desenvolver também um contexto de derrame pleural e síndrome de compartimento abdominal, piorando muito o quadro clínico desses pacientes. Nós temos algumas metas para seguir. Manter esse paciente com uma frequência cardíaca menor do que 120, uma pressão arterial média entre 65 e 85, evitar hipotensão e hipertensão, manter um débito urinário entre meio até 1 ml por quilo por hora e a redução do hematócrito inicial entre 35% até 45%. Evite balanço hídrico positivo, porque é danoso para o paciente com pancreatite aguda. Às vezes não vai ter jeito, o paciente está anúrico, recebeu o volume, mas sempre que pudermos evitar o balanço hídrico positivo, é importante. Garanta a normovolemia. Uma outra coisa que mudou também de perfil nesses pacientes internados foi em questão da analgesia. Antigamente acreditava-se que o uso de opioides levava à disfunção do esfíncter de Oddi, e aí os novos estudos mostraram diferente. O uso de opioides para o manejo de pancreatite aguda com dor não teve desfechos adversos em relação ao manejo dessa condição clínica. Então nós temos um bom perfil de segurança dos opioides. No entanto, atentos para sinais de intoxicação, como principalmente para aqueles pacientes com disfunção renal ou então pacientes mais idosos. Esse perfil de pacientes merece um pouquinho mais de atenção. No entanto, a morfina tem um bom perfil de segurança. Como a gente vai fazer a analgesia desse paciente? Aqueles pacientes que estão com uma dor leve, moderada, só uma dipirona basta. No entanto, se os pacientes estão com dor forte, não hesitem da morfina. A dose inicial pode ser de 3 mg até de 4 em 4 horas por via intravenosa, se esse paciente tiver dor forte. O manejo da dor é um ponto importante na manejo desses pacientes. Sendo assim, para o conforto do paciente dentro da sua unidade de internação, maneja bem. Use opioides com uma boa potência para o manejo de dor forte e a dipirona para o manejo de uma dor mais leve e moderada. Um outro ponto importante é o uso de antibiótico, que é usado indiscriminadamente no contexto de pancreatite, mas sem indicação. Só temos um contexto que o paciente vai precisar de antibiótico terapia. No contexto do paciente com icterícia, febre e dor abdominal, ou seja, se esse paciente tiver critérios clínicos de colangite. Nesse contexto,
a antibiótico terapia não pode atrasar. E aí ela pode ser feita, por exemplo, com uma ceftriaxona. Se esse paciente não tem sintomas clínicos de colangite, não dê antibiótico. Após 72 horas iniciais, já é uma coisa mais a terapia intensiva da unidade de internação. No entanto, esses pacientes podem retornar para o pronto-socorro após uma alta. Você tem que estar atento aos sinais de complicação. Veja se o fator causal foi identificado. Como? Ultrassonografia de abdômen para ver de colecistolitise, investigar o consumo patológico de álcool ou medicamentos potencialmente danosos para a pancreatite. A azatioprina talvez seja um dos principais deles. A nutrição também é um fato importante. Os pacientes que não têm uma resposta inflamatória sistêmica mais exacerbada inicialmente, eles podem ser manejados com dieta oral somente, às vezes o suplemento oral durante a internação. Aqueles pacientes que não têm condição de via oral, eles têm indicação da dieta enteral. E é a segunda opção de dieta para o perfil de pacientes com pancreatite aguda. No entanto, esse paciente pode evoluir com baixa ingesta oral, com o abdômen mais distendido e vão precisar, depois de 5 a 7 dias sem uma nutrição oral efetiva ou enteral efetiva, de nutrição parenteral, que é a nossa terceira opção de terapia nutricional para esse perfil de pacientes. Por fim, vamos falar um pouco das complicações. Quis definir aqui como 2 grupos principais. As complicações relacionadas às coleções abdominais e dentro delas, eu coloquei com complicações necróticas e as não necróticas, só com líquido peripancreático. E falando um pouquinho sobre as necróticas, nós temos que a coleção necrótica é uma coleção de fluido e necrose associada à pancreatite necrotizante. Tem uma outra condição que é Wallen of Necrosis. O que é isso? É definida como a presença da necrose, mas já com uma capa, um encapsulado ali de necrose pancreática e peripancreática, que ocorre após 4 semanas do início da necrose pancreática. E pela imagem nós conseguimos ver a presença de gás dentro do tecido pancreático, destacando-se aí a presença de necrose que pode estar infectada. Já nessa segunda imagem, nós temos a Wolf necrose. A gente consegue ver uma cápsula em volta da necrose pancreática. Aqui mais algumas imagens, tanto da necrose pancreática e presença de gás perto do tecido pancreático. E o mais importante da necrose pancreática é a evolução para a infecção, que ocorre naqueles pacientes que não melhoram o quadro clínico depois de 7 a 10 dias da internação, mantém com quadro clínico de febre, uma resposta inflamatória sistêmica mais pronunciada e os exames de imagem que você vai repetir para esse perfil de pacientes mostram com sinais de coleção. E a abordagem da necrose infectada é o mais importante, porque 70% das necroses pancreáticas infectam. E os principais patógenos são Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus e Pseudomonas. E quais são as opções de antibiótico terapia desse perfil de pacientes? Para aquele paciente que vem da comunidade, está relativamente estável, não tem terminação prolongada por terapia intensiva, não usou antibiótico terapia prévia, nós podemos dar inicialmente cefalosporinas, um cefepime, ceftazidina ou ciprofloxacina, ou seja, uma quinolona, associado ao metronidazol. Já se esse paciente tem critérios clínicos de instabilidade ou fez uso recentemente de antibióticos, nós podemos dar carbapenêmicos, que são utilizados principalmente aí no contexto de instabilidade hemodinâmica, uso prévio de antibiótico terapia, internação prolongada em terapia intensiva ou a presença de pseudomonas com cepas produtoras de beta-lactamase, ou seja, germes multiresistentes. Assim, daremos meropenem, necrose pancreática infectada. Quando que nós vamos acionar a cirurgia? Bom, naqueles pacientes que estão com necrose infectada, que não melhoram a despeito do tratamento clínico com antibiótico terapia, ou aqueles pacientes que estão com dor abdominal, icterícia, intolerância gastrointestinal após 4 semanas do início do quadro de pancreatite. Ou seja, esse paciente pode ter complicações locais evoluindo com obstrução do trato gastrointestinal. E aí a cirurgia tem que ser abordada e um exame de imagem deve ser feito. O outro perfil de coleções são coleções não necróticas. Dentro desse contexto, destaca-se a coleção peripancreática, que são coleções homogêneas de fluidos não delimitados por paredes. Geralmente ocorrem aí nas primeiras 4 semanas após o início da pancreatite aguda. Ou então, pseudocistos pancreáticos, que é a evolução de uma cápsula. São coleções fluidas que são encapsuladas e geralmente ocorrem por volta de 4 semanas após o início da pancreatite. E o importante dessas coleções são, se o paciente desenvolve infecção ou sintomas obstrutivos, ou seja, náusea, vômito, esses cistos pancreáticos devem ser abordados. Caso esse paciente está tranquilo,
não tem queixas abdominal, se alimenta bem e não tem indícios de infecção, esses pacientes podem ser manejados clinicamente com uma conduta mais expectante. Pessoal, tem algumas outras complicações da pancreatite aguda que temos que destacar, não acontecem com tanta frequência, mas é importante vocês saberem. Uma delas é a trombose venosa esplâncnica, que ocorre no contexto de dor abdominal, às vezes um achado assintomático da tomografia de abdômen, e ela torna-se importante quando ela estende para a veia mesentérica superior ou para a veia porta, que aí há a indicação clara de anticoagulação. Já uma outra questão encontra-se o pseudoaneurisma, que ocorre num contexto de sangramento gastrointestinal inexplicável ou queda inexplicável do hematócrito no paciente com pancreatite aguda. O diagnóstico dele é dado pela TC de abdômen e ele tem de se passar por avaliação da cirurgia geral ou da cirurgia vascular. Por último, a síndrome do compartimento abdominal. Ela trata-se de um quadro clínico em pacientes com abdômen agudo, com distensão abdominal, evolução com oligúria e a pressão intraabdominal acima de 20, que é medida pela pressão intravesical. Isso é manejado em ambiente de terapia intensiva e precisa de um manejo clínico cirúrgico mais eficaz. Esse paciente precisa de avaliação de perto, pode evoluir com uma disfunção renal e precisar, inclusive, de terapia renal substitutiva. É o quadro mais grave de complicações que nós temos. É importante ressaltar que a pancreatite ela cursa com um espectro clínico amplo, desde um quadro mais leve a um quadro mais grave. Sendo assim, nós temos que estratificar de perto o perfil de paciente que vai complicar, guiar a resposta volêmica desses pacientes por meta, fazer uma boa analgesia e tratar os fatores precipitantes. Esses pacientes também, principalmente com pancreatite aguda, com colecistolitíase, deve ser abordado durante a internação, antes de sair de alta hospitalar com a colecistectomia. Muito obrigado. Meu nome é Elia, mas aqui já falei. Finaliza. Você vai ter mais aulas? Vou ter mais. Mas é só faz um resumo e tal e finaliza até a próxima aula. Tá. Pessoal, então essa foi a abordagem da pancreatite aguda. Até a próxima aula. Falaremos mais sobre temas de gastroenterologia relacionados ao pronto-socorro.